Olá, meu amigo e minha amiga. Vamos agora para fazer 60 questãozinha de obras rodoviárias, só para dar uma esquentada na nossa preparação, antes da gente entrar nas aulas específicas. Aqui são questões variadas, filtradas pela recorrência, tá? Hierarquia dos últimos 5 anos. Então basicamente aqui vai estar mostrando o que mais cai, não necessariamente o que vai cair na sua prova, mas é o que mais cai. Então a chance de estar na sua prova vai ter uma questão parecida aqui, é grande, mas treino é treino, jogo é jogo, então vamos treinar. Vamos lá. Uma breve contextualização, né? A importância da drenagem na estabilidade de cortes e aterros. Por que a drenagem é crítica? A presença da água no solo reduz a resistência ao cisalhamento, e aumento da pressão neutra, comprometendo a estabilidade do talude. A drenagem adequada é essencial para garantir a segurança estrutural e a durabilidade das obras rodoviárias. O que acontece quando a gente tem a presença de uma umidade muito alta ali no solo? Acontece que a água funciona como um lubrificante, diminuindo o atrito entre as partículas, diminuindo a coesão, que faz com que aumente a instabilidade, né? A presença da água aumenta a pressão neutra, que é a própria pressão da água, e diminui daí, consequentemente, né? Como você diminui a coesão, diminui o atrito entre as partículas, consequentemente você reduz a resistência ao cisalhamento desse solo. A água no solo é igual a redução de resistência e aumento de pressões. Em cortes, remoção de solo expõe mudanças de permeabilidade. A água se acumula em camadas menos permeáveis, argilosas, riscos, surgências, que são brotamentos, né? E ruptura de taludes, né? Ou seja, a situação crítica no corte é que a água, quando você começa a cortar, a água começa a drenar para outros lugares, né? E depois começa a brotar na superfície ali do corte, né? E aí vira aquela barreira, aquele negócio, desestabiliza tudo. Em aterros, a compactação reduz a porosidade, a água aprisionada não escoa adequadamente. Posteriormente vamos ter recalques diferenciais, instabilidades e trincas. Por isso que é importante a gente ter a umidade ótima, porque é a quantidade ideal suficiente para ter a máxima compactação. Se eu tenho um excesso de água quando eu vou compactar, acontece isso aí. A água ocupa o lugar dos sólidos no volume total ali, e como a água é um líquido incompressível, ela ocupa o volume e fica aprisionada ali entre as partículas de solo. Posteriormente, quando eu tiro essa pressão de compactação, essa água vai tender a sair. E o que acontece? Ela sai e deixa o vazio que ela ocupava. E aí, consequentemente, depois esse solo vai baixar, porque ele tende a ter uma compactação natural depois, que é o famoso recalque diferencial. E também a contração volumétrica faz com que apareçam trincas, estabilidade de talude e muitos outros BO aí que vocês estão cansados de saber. Solução de drenagem. Ou seja, que eu faço, como que eu faço para essa água não causar prejuízo no meu pavimento, no meu talude, no meu aterro, no meu corte? Vou implantar drenos subsuperficial, ditos como
superficial são as valetas, as canaletas, as cunetas. Elas interceptam o escoamento, ou seja, superficialmente, a água vai, quando chove, a água vai bater, vai escorrer. Para que ela não se espalhe, a gente tem que coletar essa água. A gente coleta através dos drenos superficiais, que são as valetas, as canaletas, as sarjetas, as cunetas. A gente tem a subterrânea, que são drenos profundos, poços. O que eles fazem? Eles reduzem a pressão dentro do talude. Vamos supor que eu aterrei ali, né, uma umidade acima do desejado. Quando eu faço aquele dreno perfurado, eu vou até pegar para vocês aqui, ó, dreno superficial, ó, tá vendo aqui, ó, diversos exemplos aqui na rodovia, ó, vocês estão vendo essa imagem aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui também. O que ele está fazendo aqui? Uma valeta, vai encher de material granular. Esse corrugado aqui é perfurado. Aqui também, ó, tá vendo? Perfuradinho. O que acontece? Provavelmente ele vai jogar. Na verdade, ele tinha que ter jogado um geotexto aqui em cima para evitar a comatação aqui dos perfurados. A água vai. Como tem uma pressão aqui dentro do solo que está confinado, ele vai aqui que tem uma diferença de pressão, ele vai carregar para dentro dessas valetas aqui. Ó, aqui, ó, exemplo de aqui ele colocou certinho, ó, a manta e encheu de brita, tá vendo? De brita graduada. Aqui, ó, também a água, em vez de correr direto para o acostamento, ou vice-versa, ela cai nesse dreno aqui. Aqui, ó, provavelmente estão fazendo, ó, nos estádios é assim que faz, ó, tá vendo? No estádio a gente faz um dreno do gramado, a grama depois vem aqui a areia e a grama, né? Então, para a água não ficar acumulada no campo, ela drena aqui para fora, tá vendo? Interessante isso aqui, né? Voltar para nossa aula aqui. Os poços de drenagem, né? É um buraco cheio de brita, com um tubo perfurado cheio de brita graduada. O tubo é perfurado, a água vai entrar lá, vai drenar. Aí você tem uma tubulação inferior aqui. Imagina que isso aqui, ó, é um poço. Isso aqui é um dreno, ó. Imagina que isso aqui é tudo furadinho e essas sementes aqui são a brita graduada. E aqui tudo em volta tá solo. A água, em vez de subir para o meu pavimento ou ficar percolando, esse tubo aqui vai interceptar, a água vai minar aqui para dentro. Aqui no fundo eu vou botar um coletor com uma tubulação de saída com inclinação de mínima de 0,5% e jogar onde mais for conveniente. Legal, né? Revestimento, vegetação, geossintéticos protegem a superfície contra infiltração. Se eu deixo um corte, um talude exposto, primeira chuva que der, ou até mesmo vento, vai carreando e vai criando erosão e daqui a pouco desestabiliza, rompe encunhamento, forma de cunha, deslizamento, queda de barreira. Então a vegetação ajuda a estruturar esse solo para que ele não desça. Mantas geossintéticas estruturadas. Depois no final botam umas imagens. Bermas de drenagem interceptam a água de percolação e exigem espaçamento adequado. As bermas de drenagem são montões de terra ao lado do... Vou botar isso aqui que sempre cai. Bermas de drenagem. Ó, aqui, ó.
Aqui. Dá pra ver. Ó. Barragem. Aqui, ó. Tá vendo aqui? A berma de equilíbrio. Mesma coisa, imagina que isso aqui, ó, é um pavimento de uma rodovia. Onde está escrito berma de equilíbrio aqui, vai ser feito de material granular. Não deixa a água chegar na nossa estrutura de pavimento, entendeu? Vamos para os exercícios. Grau de compactação mínimo para garantir estabilidade estrutural é 95%, tá bom? Grau de compactação mínimo 95%. Vamos lá para a primeira questão. Solos arenosos permitem maior espaçamento entre denos do que solos argilosos. Gabarito certo, por quê? Porque solos arenosos têm alta permeabilidade. Coeficiente aí na casa de 10 a menos 2 a 10 a menos 4 centímetros por segundo. A água infiltra e percola rapidamente, espaçamento entre denos maior de 30 a 50 metros. Já para solos argilosos, que tem uma baixa permeabilidade, temos aí o coeficiente na casa de 10 a menos 6 a 10 a menos 8 centímetros por segundo. A água infiltra lentamente, ou seja, precisa de espaçamentos menores, cerca de 5 a 10 metros. Conceito-chave: quanto maior a permeabilidade, maior o espaçamento entre os drenos. Desempenhos de drenagem e tipo de solo. Para solos adrenosos, né? Aqui a gente tem aqui espaçamentos de 30 a 50 metros. Para evitar erosão interna, piping, tubificação. Silto arenosos de 15 a 25, solos argilosos de 5 a 10. Beleza? Solos argilosos temos poços rasos, filtros, superficial. Aí, conforme o solo, a gente precisa ver qual que é a solução melhor, né? Solos argilosos, consequentemente, vão ter que ter soluções mais próximas e mais bem dimensionadas por causa do coeficiente baixo de permeabilidade. Desafios operacionais. Colmatação do dreno. Já vi em questão de prova também. O que acontece? É um entupimento, nada mais é do que entupimento do material particulado ali que faz a filtragem. É o entupimento do filtro. É a colmatação do dreno. Isso é muito comum lá em tratamento de água, de esgoto, que se utiliza muito a membrana de filtro, caixa de areia, por exemplo, também, onde faz a filtração. O filtro vai perdendo eficiência, por quê? Porque vai tendo a colmatação do filtro, né, do dreno, que vai dificultando a passagem de água. Então, quanto o solo mais fino, mais a tendência de ter colmatação mais rápida. Solução limpeza periódica, as mantas geotextos de alta abertura, que é para evitar que essas partículas finas de solo cheguem até o material filtrante. Piping ou tubificação é a percolação, faz caminho de água por dentro do material de terra, né, comum em areias puras, muito comum isso aqui em barragem e taludes. A solução são filtros graduados, geocompostos drenantes. Surgências incontroláveis em corte de argila. Solução: poços de alívio, rebaixamento de lençol freático. Poço de alívio, igual eu já falei, é cavar um poço, encher de material drenante, que vai diminuir a pressão neutra do solo, né? Porque como a gente vai ter uma diferença de potencial, a água que está confinada ali numa pressão neutra maior, a tendência é ir para a pressão menor, então vai drenar essa água que está ali para dentro do poço, o poço vai caminhar essa água para descarte. A estabilidade do talude, a solução é bermas intermediárias de drenagem. Aqui está alguns parâmetros para
memorizar, né? Areia, silt, areia e argila, os coeficientes de permeabilidade, espaçamentos de dreno e as profundidades mínimas. Drenagem em cortes argilosos. Durante a execução de cortes em solos argilosos, a drenagem superficial deve ser priorizada para evitar saturação das encostas. O gabarito foi dado como certo. A gente tem que fazer uma ressalva, porque dependendo do contexto da questão, às vezes a gente já está com o problema instalado lá, né? Por exemplo, já está com a erosão pronta lá. Aí entra aquela questão. Eu trato primeiro a causa da erosão ou trato a erosão e depois a causa da erosão? Parece meio óbvio você ter que tratar primeiro a causa do que a erosão, mas em algumas situações você tem que primeiro tratar a erosão e depois a causa da erosão. Então, tem que ficar ligado com o contexto da questão, tá bom? Mas aqui a questão priorizou primeiro evitar a causa do problema, né? Durante a execução, vamos só contextualizar, né? Análise técnica, solos argilosos, baixa permeabilidade, na casa de 10 a menos 6 a 10 a menos 8 cm por segundo, a água infiltra muito lentamente. A consequência é uma saturação superficial do talude, possível formação de sujeiras, esgotamento de água. A estratégia correta é priorizar a drenagem superficial com valetas de proteção de crista, que a crista é onde é o ponto mais alto do corte ali. Revestimento vegetal e canaletas laterais, ou seja, você controlar essa água que naturalmente iria escorrer, ia correr por cima da superfície, você capta ela e dá uma destinação para ela não causar essa erosão. Cálculo, vamos agora para uma de cálculo de volume de aterro. Essa questão aqui foi uma questão da Polícia Federal, se eu não estou enganado. A pergunta contava uma história danada lá, mas o que interessa é os dados que a questão deu, né? Teve aqui volume de 10 metros cúbicos, 10 mil metros cúbicos, um peso específico natural de 17,40 kN por metro cúbico, um implemento de 16%. Aí ele dava que a massa específica no aterro era 16,50 kN por metro cúbico. E a questão no final perguntava: é possível construir um aterro de 10.545 metros cúbicos? E a questão era que não. Vamos lá fazer? Como que desenvolve essa questão? Análise técnica. Primeiro, a gente tem a massa específica do solo empolado, que é de 17,40. Vou dividir ele pela massa, pelo nosso fator de empolamento, né? Que é de 16%, que é a mesma coisa que eu dizer 1,16, né? Que vai dar 15 kN por metro cúbico de massa específica do solo empolado. Tendo a massa específica, eu posso agora calcular o peso disso tudo, né? O peso de sólidos, quanto que eu tinha de massa ali, né? Tem 10 mil metros cúbicos, eu tenho a massa específica, que são 15 kN por metro cúbico, multiplicando, tenho 150 mil kN. Tendo isso em mãos, né, a massa, agora eu posso calcular o volume do meu aterro, que a massa específica no aterro minha era de 16,50 kN. Então, fazendo isso, eu tenho a massa de 150 kN, eu divido pelo peso específico no aterro, vai sofrer uma contração ali, né? Ou seja, eu só vou conseguir fazer 9.090 metros cúbicos de aterro. Conclusão, o volume final de aterro é de 9.000 e não de 10.545 metros cúbicos. Compactação aumenta a massa específica e diminui o volume total. É uma questão fácil, tá? É fácil. Muita gente errou, né? Prova da Polícia Federal. E simplesinho de resolver.
Equipamentos e controle, vamos lá. Questão 5, 4, 5 e 6. Pergunta: a moto niveladora é utilizada em regularização de subleito, escarificação de solos, espalhamento de mistura asfáltica e homogeneização de umidade da pista. Certo. A moto niveladora, patrol, vulgarmente chamada aí, ela faz o espalhamento do material na pista. Quando eu quero secar esse material, eu reviro ele e espalho, porque eu vou distribuir a área de contato do meu material ali, expor ele ao ambiente, e ele vai secar, que eu vou virando ali. Atrás da moto niveladora a gente tem os escarificador, que são os dentes atrás assim, que a patroa vem puxando e vem escarificando. Deixa eu pegar uma foto aqui. Moto niveladora. É interessante saber, porque cai muito, principalmente a moto niveladora. Vocês estão vendo atrás dela aqui que tem esses dentes aqui? Esse é o escarificador. Ele serve para descompactar o solo duro. Aqui na frente tem a pá dela, que serve para cortar e para espalhar material. O controle da compactação é feito por meio da determinação da energia de compactação aplicada, o que é feito pelo processo de frase de areia. Errado, né? Compactação é feita por meio do ensaio de Proctor, né? Normal, intermediário e modificado. O frasco de areia é para medir a densidade do material. O frasco de areia nada mais é que você vai cavar um buraco ali. Ele tem um frasco de areia, é um frasco com areia dentro. Essa areia é pesada e medido o volume padrão. É um método comparativo. Esse volume de areia que eu tenho dentro da garrafa, eu tenho um cone exatamente com o volume que eu tenho de areia dentro da garrafa. Eu faço um buraco no chão, exatamente do formato do cone, né? E eu vou retirar esse material e guardar esse material que eu tirei. Ali eu vou abrir, eu vou virar a garrafa de areia em cima da plataforma aqui onde eu fiz o buraco e deixar essa areia entrar. Tendo isso, eu sei o quanto de material que eu tirei dentro do buraco, o tanto de areia que entrou, eu consigo fazer a análise e comparar a densidade, o volume daquele solo ali. E através da densidade eu consigo saber inúmeros outros fatores, né? Então não é o frasco de areia, o ensaio de frasco de areia que determina a energia de compactação. A energia de compactação é através do ensaio de Proctor. Aqui, ó. Frasco de areia determina a densidade em campo in situ, não a energia de compactação. Para a compactação de solos argilosos, os rolos pé de carneiro são mais adequados que os rolos lisos, certo? O rolo pé de carneiro, por ele ter aquelas patas, chamadas de patas, os dentes ali daquele rolo, é mais adequado para solos coesivos, porque ele vai espremer de um lado e aquela diferença de contato, aquele ponto imagina que você está aplicando uma pressão absurda num pequeno ponto, né? Então você vai compactar mais, né? E a vibração também. E já em solos não coesivos, areia, se você bota aquele negócio ali, ele afunda, né? Para materiais mais arenosos, eu preciso de um rolo liso. Então, para solos coesivos, é rolo pé de carneiro. E para solos não coesivos, o mais adequado são os rolos lisos. Tá? Solos argilosos coesivos requerem amassamento, pé de carneiro. Solos arenosos granulares requerem vibração, rolo vibratório liso. Ensaio e especificações. Em laboratório, é possível determinar a umidade ótima e a coesão aparente de uma amostra de solo compactada pelo ensaio de Proctor. Errado. O que está errado? O Proctor determina a umidade
máxima e a densidade máxima, a massa específica máxima, mas não a coesão. Coesão é medida de ensaio traxial ou de cisalhamento direto, ensaio de palheta, ensaio do traxial, que é o do corpo de prova, né? Lá que o pistão afunda ciclicamente, módulo de resiliência. Agora, para coesão não. Coesão pode ser o vaniteste, que é o ensaio de palheta, que você enfia o trado e roda ali, mede esse cisalhamento. O cisalhamento tem a ver com o círculo de Mohr, envoltório de Mohr, tá? Então, errado. No laboratório, o Proctor determina uma umidade ótima e densidade massa específica máxima, né? Ou densidade máxima, relativa máxima, mas não a coesão. Para a execução das camadas finais de terraplanagem, deve ser utilizado material de terceira categoria. Errado. Análise camadas finais, subleito. Exigem material de primeira categoria, solos facilmente escaváveis. Terceira categoria é de rocha, blocos com 1 metro a mais de diâmetro. Acontece. Material de terceira categoria, você pode até utilizar na pavimentação, desde que não tenha outro recurso disponível e ele tem alguns critérios para ser utilizado, tá? Por causa da granulometria dele, que é muito maior, e exige muito mais caro você extrair esse material, porque exige emprego contínuo de explosivos, equipe técnica mais especializada. Na discursiva do TCMS caiu exatamente sobre isso, né? No relatório lá de auditoria falava que foi pago por material de escavação de terceira categoria, mas na verdade tinha sido escavado de primeira categoria, ou seja, tem uma discrepância, porque é muito mais caro você escavar material de terceira categoria. Então lá foi pago material de terceira categoria, mas na verdade era escavado material de primeira categoria, que é mais barato de ser escavado e, consequentemente, além de ser mais barato, ele é melhor para ser utilizado. Então, nas camadas finais de subleito exige materiais de primeira categoria, solo facilmente escaváveis. Dito isso, a gente sabe que pode ser usado material de terceira categoria, mas em situações específicas, é exceção à regra, e não pode ser usado livremente, tem várias especificações. Vamos aprofundar um pouco de ensaio de laboratório para solos, teoria prática. Por que os ensaios de laboratório são fundamentais? Fornecem dados essenciais para a caracterização geotécnica, cálculo de estabilidade e projeto de sistema de drenagem. Sem dados confiáveis de laboratório, qualquer projeto de aterro ou corte fica comprometido. Você tem os ensaios em campos, mas eles são ensaios menos precisos, né? Ou também às vezes você não consegue determinar o que você precisa realmente, né? Eles são mais limitados. Ensaio de laboratório, a reprodução é controlada de condições de campo para quantificar propriedades de solos. Eu bato muito em cima da tecla dos ensaios, porque é muito relevante, cai muito. Ensaios de classificação, ponto de partida. Análise granulométrica, determinação da fração de areia, silt e argila. Aplicação, classificação sulcos, MCT e determinação de coesão. Lembra que a gente falou do sulcos, da MCT. MCT é para solos tropicais, né, utilizado aqui no Brasil. Sulcos é para edificações e tem o americano, né? Classificação americana, que é aquela... fugiu o nome agora. Enfim, mais pra frente a gente vai ver. Limite de liquidez LL, plasticidade LP. Quantificar o comportamento em presença de água, né, que é o ensaio de Casagrande. Vai batendo ali até fechar a fresta, né, que é uma fresta de 1 centímetro. Você vai contar os golpes ali até juntar um com o outro, né? Ali você vai ter o ensaio de Casagrande.
Aplicação: índice de plasticidade, expansibilidade e compressibilidade. Equivalente de areia, avaliar a quantidade de areia para pavimentação. Lembrando que a norma exige uma equivalência de areia maior ou igual a 55% de solos finos. Questão de prova, isso aqui sempre cai, às vezes volta e meia pede isso aqui. Equivalente de areia maior ou igual a 55% para solos finos. Massa específica dos grãos. Determinar a densidade de partículas sólidas. Valor típico de 2,65 a 2,75 gramas por centímetro cúbico. Que é o valor típico de solo, tá? Ensaios de compactação. Proctor normal. Nós vamos ter um ensaio são 3 camadas, aplicando 25 golpes com um martelo de 2,5 kg. O modificado são 5 camadas de 25 golpes com um martelo de 4,5 kg. E tem um intermediário entre esses dois ensaios, que vai ser na questão do TCMS. Na prova objetiva teve lá que falava qual que eram os números de golpes dos ensaios: normal, intermediário, modificado. São, igual você pode ver aqui, 3, 25, 25, 5, 25, 25. O modificado, se não me engano, também é 25, é 5, 25, mas mudou o peso do martelo. Ensaio Proctor intermediário. Eu coloquei ele mais pro final da apresentação, mas eu não gosto de ficar com dúvidas na cabeça. Ó, teste de laboratório, usando energia de compensação, ele é realizado em 26 golpes de um soquete de 4,5 kg em 3 camadas. Então são 23 golpes. Beleza? Cisalhamento direto, né? Que é para medir a coesão e o ângulo de atrito. É simples, rápido, econômico. Limitação: plano de ruptura é pré-definido, né? É um exame expedito ali, ele não dá tanta confiança igual um exame, um Van Test, por exemplo, um exame de laboratório, igual um triaxial, que é o mais completo, né? Porque ele tem controle de drenagem, mede estabilidade, por pressão, compressão simples e adensamento, né? Ensaios específicos para projeto de aterro: permeabilidade, CBR, expansão, que é dentro do próprio CBR, inchamento também dentro do próprio CBR. Número mínimo de ensaio de Proctor recomendado para caracterização da jazida é de 6. Toda vez que eu vou explorar uma jazida nova, como uso na pavimentação, eu preciso fazer o CBR dessa jazida para atestar a capacidade de suporte dessa jazida, do solo do material dessa jazida, né? Então eu preciso de no mínimo 6 ensaios de CBR para eu poder afirmar qual é o CBR dessa jazida. São boas práticas. Vamos para a questão 9 e 10. O grau de compactação a ser atingida de no mínimo 85%. Lembra que eu falei, né? O grau de compactação a ser atingida de no mínimo 85% ou mais elevado. Lembrando, 95% grau de compactação mínimo exigido para aterros em edificações ou de plataformas também. 95% e não 85%. O lançamento do material para a construção de aterros deve ser realizado em uma única camada. Isso aqui é o mais absurdo, né? Aterros são constituídos em camadas sucessivas, no corpo de no máximo 30 centímetros e nas camadas finais 20 centímetros. Para garantir a compactação uniforme. Isso aqui, volta e meia cai em prova, cai bastante. O corpo do aterro eu posso fazer camadas de compactação de até 30 centímetros e nos 20 centímetros finais. Calma aí que está embolado aqui, ó, que eu vou desenrolar para vocês aqui. A terra são construídas em camadas sucessivas, máximo de 30 centímetros por corpo, e na camada finais 20 centímetros.
Essa camada final é o que ela se refere aqui, é os 60 centímetros finais do corpo do aterro, tá? E o corpo do aterro ali tem 1,5 m aproximadamente, 1 metro e meio, e a camada final ali geralmente é 60 centímetros, e esses últimos 60 centímetros eu tenho que compactar em camadas sucessivas de 20 centímetros. Tá? Entendendo a relação entre umidade, passadas e compactação. O tripé da compactação em campo. Umidade, número de passadas e energia aplicada formam um sistema independente. Falhar em controlar qualquer um desses fatores compromete o grau de compactação. Tripé da compactação. Umidade ótima, número de passadas, mais a energia de compactação, tem que dar um grau de compactação maior ou igual a 95%. Como eu disse anteriormente, a umidade é o lubrificante do solo, né? Quanto mais água, mais lubrifica e ocupa vazios, muito seca, as partículas ficam presas, forma torrão, é difícil de compactar, e a umidade ótima é a que dá o máximo preenchimento de vazios. Aqui a gente tem um número de passados, ó. Umidade baixa, preciso ter mais passadas, né? De 15 a 20. A umidade ótima de 4 a 6. E uma umidade alta, você pode passar um monte de vezes, que é o solo borrachudo que a gente chama, né? Ele vai compacta de um lado e sobe do outro. Quantidade de eficiências. Tá aqui. Corpo do aterro, umidade ótima, espessura de 20 a 30, passadas de 4 a 6, rolo vibrante de 10 toneladas. Corpo do aterro 20 a 30, camada final de 15 a 20, fundação do pavimento 15, que tem o número de passadas, os equipamentos e o grau de compactação. Tudo isso, número para ser lembrado, 95% grau de compactação mínimo requerido. Aqui tem alguns exemplos, vocês podem ler depois. Oxi. Travou aqui. Dito isso, vamos recapitular. O controle em campo, que eu devo monitorar a umidade a cada 500 metros quadrados ou camada. A gente tem estufa rápida ou o speed test, que é uma garrafinha que você põe dentro da garrafa e quebra uma ampolinha que tem lá dentro, tem uma bolinha lá dentro, você chacoalha assim, quebra lá dentro tem um gás que faz a água evaporar. Grau de compactação, né? A cada 500 a 1000 metros quadrados, mínimo de 3 pontos. Frasco de areia ou de penetrômetro. Aceita-se aquele que tiver com 95% ou mais. Número de passada é visualmente contado no espaço do equipamento, né? O número de passada é o número de passada que o rolo vai dar em cima, tá bom? Projeto e execução de estradas. O teor de umidade de solo e o número de passadas do equipamento são fatores que afetam diretamente a qualidade de compactação, certo? Então, são críticos. A compensação de corte e aterro só deverão ser adotadas quando houver dificuldades de obtenção de materiais oriundos de jazidas. É um absurdo isso aqui, né? Porque se você já está cortando, você vai ter que jogar esse material de corte em algum lugar, você vai utilizar para aterro, né? Você não vai ficar botando lá para fora, né? Compensação é prática normal e econômica, reduz custos. Taludes e banquetas. Quando cai banqueta, pega metade da população também. A inclinação dos taludes dos cortes, independente do controle tecnológico realizados, exigem banquetas de largura mínima de meio metro. Não. As banquetas têm que ter, no mínimo, segundo o DENIT, de 3 metros. Banquetas nada mais é que patamares no meu talude. A gente que eu tenho, isso aqui é meu talude. Não vai dar pra mim fazer aqui. Eu tenho o talude quebradinho aqui, né?
Essas banquetas, vou botar uma foto importante. Banquetas no talude. Ó, tá aqui, ó. Banquetas, essas como se fossem curvas de níveis, né? Ó, aqui, ó. As banquetas são esses degraus aqui. Tem que ter 3 metros no mínimo, tá? De largura. A importância das banquetas. Banquetas ou bermas são plataformas horizontais ou ligeiramente inclinadas, construídas ao longo da altura de um talude. Igual eu falei ali, plataforma horizontal, tal. Quais que são as principais funções das banquetas? Controle de drenagem, porque ela intercepta a água ali, não deixa ela pular de uma vez, né? Descer com velocidade. Acesso para manutenção, contenção de blocos e erosão, ou, por exemplo, um deslizamento ela vai segurar, né, ajudar a segurar, e a redução da altura crítica, porque imagino que quando eu boto uma banqueta ali, a partir dali eu crio um novo talude, né, uma nova, não fica uma coisa só emendada, né. Largura da banqueta, que o que mais cai é 3 metros, mínimo. Inclinação de 2% para a água não ficar empoçada em cima da banqueta, obviamente, né? Fator de segurança 1,5. Banqueta de segurança, banqueta de drenagem, banqueta de serviço, banqueta de nivelamento. Aqui depois vocês lembram. Espessura de camadas da aterro. A gente já viu que no corpo da aterro é de 30 centímetros e nas camadas finais 20 centímetros no máximo. Por que que isso aí? É o máximo que o rolo consegue chegar de compactação, esses 30 centímetros. Projeto básico executivo. Projeto básico de terraplanagem deve apresentar o detalhamento das soluções e conter todas as especificações de construção necessárias à execução. O que está de errado isso aqui? O detalhamento das soluções e todas as especificações é no executivo e não no básico. Tem que ficar ligado que a Sebrasp gosta de fazer isso aí com tudo que é tipo de projeto. Aqui ele usou de terraplanagem, mas ele faz isso aí também com de edificações e de qualquer outra coisa. Ele chama o projeto básico de o executivo de básico. Então, sempre que você for ler uma questão de projeto básico e executivo, você presta atenção nisso aí. É uma pegadinha. Controle tecnológico obrigatório. A gente viu que tem critérios a ser seguidos de metragem, né? Controle tecnológico obrigatório na execução de aterros para suporte de fundações. De aterros com alturas superiores a 1 metro e de aterros com volumes superiores a 1.000 metros cúbicos. Exatamente, é o que diz a norma. Fundações. O grau de compactação de maior ou igual a 95% é obrigatório. Para aterros com maior que 1 metro é obrigatório, e volumes maiores que 1.000 metros cúbicos também é obrigatório ter o controle tecnológico, tá? Então são 3 critérios que tornam o controle tecnológico obrigatório: para fundações, para altura maior que 1 metro e para volume maiores que 1.000 metros cúbicos de aterro. O objetivo principal é verificar se o material colocado em campo atingiu os parâmetros de densidade, umidade e trabalhabilidade específicas do projeto. Tá? Aqui é o que eu falei: os aterros de fundações destinados a suportar a estrutura de edificação de ponte, o critério é 95% de grau de compactação. A frequência é de, no mínimo, um teste a cada 500 metros quadrados ou cada camada. A altura, 1 metro. A situação é aterro com altura superior a 1 metro.
exige daí a obrigatoriedade de controle tecnológico. A frequência desse controle é a cada 500 a 1000 metros quadrados, no mínimo, sob risco de instabilidade e recalque excessivo, né? É para a gente minimizar esse risco. Volume, quando tem um aterro maior que 1000 metros cúbicos, né? É um volume substantivo, significativo. O critério, mais material igual mais variabilidade, ou seja, para que eu faço esse controle no volume? É porque um volume grande assim, a gente vai ter diversos tipos de solo chegando, né? Vários caminhões chegando com vários tipos de solo, da onde vem, só Deus sabe, né? Então daí tem que fazer isso aí para evitar fazer um mapeamento do material chegando para saber, para fazer esse controle tecnológico, né? Método aqui, ó, cai direto isso aqui, método de laboratório vezes método de campo. Ele dá um ensaio lá e pergunta para você, e faz você achar que é um ensaio de laboratório, mas não é de campo, e vice-versa, e você erra a questão por causa disso. Vamos ver aqui, ó. Principais ensaios de laboratório, ó. Proctor normal, intermediário, o modificado, granulometria e limite de liquidez e plasticidade. Isso aqui tudo você tem que fazer no laboratório, tá? Ensaio de campo, principais métodos: frasco de areia, ou sem de cone, né? O princípio, ó, mede o volume de um furo cerca de 15 centímetros preenchido com areia calibrada, divide-se a massa do solo retirada pela densidade da areia, tá? Olha lá, cava um furo cilíndrico, preenche com o furo com areia padrão, calcula o volume. Vantagem: método de referência preciso, reconhecido por norma. Desvantagem: demora, porque você tem que cavar buraco e tudo mais. O custo é moderado, de 80 a 120 por ensaio. Aceitação totalmente. Deixa eu pegar a foto desse ensaio aqui, que é legal de ver. Ensaio de frasco de areia. Esse aqui é o bicho, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um frasco, ó. Tem um frasco aqui com a areia calibrada. Eu tenho o volume escavado que é padrão com a areia que eu tenho aqui dentro, e essa areia vai entrar, entendeu? Aí, ó. Depois o caboclo mede. Aqui, ó. Essa chapinha aqui, ó, é para você botar esse cone aqui para derramar areia dentro do buraco até ela encher o buraco. Aí, ó, o cara fazendo lá no campo, ó. Tá vendo? Você olha essas imagens, depois você nunca mais esquece. Vixe. O cabra fazendo aí, ó. Aqui, ó, foi passado o rolo perto de carneiro. Tá vendo o buraco das patas do rolo? É isso aí, ó. O cabo faz até sentado. Beleza. Penetrômetro dinâmico. Princípio: penetra no solo com peso caindo. Exemplo: 10 kg de uma altura de 50 centímetros. Conta o golpe necessário para penetrar 30 centímetros. Maior número de golpe igual solo mais denso. É quase que um SPT, né? Mas é um ensaio que vai cair no pezinho assim, ó. E aí depois você mede quanto que ele afundou. Ó, esse método ele é indicativo apenas, tá? Por quê? Porque ele varia muito, né? Ele não é tão preciso. Agora o speed test, sim. O speed test é o mais utilizado praticamente, né? Se bem que, porque ele tem um custo, geralmente o pessoal acaba não usando muito, deveria, mas não, acaba não usando, né? A fiscalização faz vista grossa para isso aí. Acaba fazendo secagem de estufa rápido e tal. Mas o ideal é esse aqui, ó. É uma reação química entre a amostra de solo úmido e carbureto de cálcio. Gera gás, acetileno. O carbureto de cálcio reage com a água daquele material e gerando gás, secando o material. Pressão medida, a pressão que esse gás faz no manômetro, né, diretamente mede o
o tamanho que deu de reação ali, né? E aí você sabe quanto de água que tem naquele solo. É muito rápido, de 5 a 15. Vou botar aqui para imagem, né? Ensaio, speed, teste. Ó. É isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa é a garrafinha. Tem uma esfera de aço aqui dentro dessa garrafa. E aí você põe o solo, põe uma ampolinha lá de carbureto. Aí você chacoalha essa garrafa, vai quebrar a ampola lá dentro, vai liberar o carbureto, vai reagir com a água e a pressão que ele faz aqui no manômetro é o que vai indicar quanto que tinha de água no material. É bem rapidão de fazer. Olha o ensaio de Casa Grande aqui, para quem não conhece. Você bota o solo aqui, molda ele, passa a espátula, aí tem uma conchinha aqui padrão que vai abrir certinho 1 centímetro. E aí você roda essa manivela que ele vai batendo. Aí você conta o número de golpes que deu para fechar essa brecha aqui, até encostar uma brecha na outra. Estufa laboratorial, você não tem segredo, né? Você pesa a amostra úmida, daí você põe secar lá e depois você tira e pesa quanto que estava seco, faz um menos outro, você sabe a massa de água e consequentemente você acha tudo mais, né? Interessante você gravar esse grau aqui, ó, de aquecimento, porque já fiz questão que caiu exatamente esse grau aqui, ó. O aquecimento é de 105 graus, de 24 horas. Fica 24 horas a 105 graus, né? A gente sabe que a ebulição da água é a 100, né? Aproximadamente 100. Então a 105 a água está fervendo, né? Então ela vai evaporar. Densímetro radioativo. Isso aqui é... sei lá onde que usa, porque aqui no Brasil o pessoal não tem dinheiro para mexer com isso não. É caro. Ó. 400 a 800 reais por teste. Mas o que acontece? Uma sonda conta fótons radioativos, atenuação de fótons correlaciona com a densidade. Ó, posiciona a sonda sobre o solo, inserir a sonda até a profundidade desejada e iniciar a medição. O resultado é digital de 30 segundos, a precisão é muito boa. É uma obra de grande porte, você precisa de um controle tecnológico muito rigoroso, até é viável, né? Mas para pavimentação isso aqui não é viável não. Tá aqui, ó, as normas com os testes, para quem tiver mais vontade de ler, tá aí, tá tudo aqui. Aqui tem umas comparação de qual usar, tá? Classificação de materiais. Materiais de terceira categoria são blocos de rocha com diâmetro médio igual ou inferior a 1 metro. O que está errado aqui? Não é igual ou inferior, é igual ou maior que 1 metro de diâmetro. Terceira categoria é igual bloco de rocha com diâmetro médio superior a 1 metro. Tem uma outra classificação que fala que materiais de terceira categoria também são classificados a outra classificação, ela classifica de acordo com a dificuldade que você tem de extrair esse material. O terceira categoria é uma de material de dificuldade de extrair igual a de uma rocha sã de granito, tá? Aí o de primeira categoria é um granito desintegrado, e o de segunda categoria é um granito parcialmente fragmentado. Perguntas. Materiais para corpo do aterro deve ter índice de suporte Califórnia menor ou igual a 2% e expansão maior que 4. Tá errado, porque a gente viu que o corpo do aterro tem que ter obrigatoriamente um índice de suporte Califórnia ou CBR maior ou igual a 2% mínimo,
né, e uma expansão máxima de 4%. As especificações na questão estão invertidas. Lá, sistema de classificação de materiais. Conforme eu tinha dito, as 3 categorias, né, conforme o DENIT. Primeira categoria, granulometria, mínimo passante na peneira 200 de 35%, que é igual a presença significativa de finos. A peneira número 200 é uma peneira muito fina, né, 0,75 mm. Então, se passou 35% de solo naquela peneira, já é considerado material de primeira categoria. Um CBR mínimo de 2%, a expansão máxima de 4%. Irrelevante, classificação típica, argila, silt ou mistos, né? Origem comum, empréstimos naturais de várzeas, fundo de vales, solos com intemperismo avançado. Onde que a gente usa o solo de primeira categoria? No corpo de aterro, camada de acabamento, revestimento de talude e proteção de drenagem. Ou seja, é o material mais nobre que a gente tem, né? Baixa resistência. Em suporte Califórnia, geralmente ele vai até 8% no máximo, não suporta carga muito alta, né? Porque ele é mais compressivo, ele é presença de argila maior, né? Sensível à umidade por causa da presença do solo fino, e a drenagem é lenta também por causa do solo fino. Materiais de segunda categoria, de 15% a 35%, passante na peneira 200, menos que finos que a primeira categoria, mas não é só areia grossa. Aí a gente já tem um CBR maior que 4%, né? Uma expansão menor que 2%. Classificação areia com finos, né? Lembra que lá a gente tinha mais solo fino, aqui a gente já tem uma areia com finos e predominância de pedregulho. Pedregulho é aquele material que passa na peneira 4. Origem comum, areia de rios, de leito, bota fora, de escavação de mix granular. Aplicações no corpo de aterro, camadas drenantes, porque eles têm uma granulometria maior, revestimento de taludes e tal. E aí, a terceira categoria são blocos com diâmetro superior a 1 metro, granulometria nem se fala, né, de passar em peneira, né? Um índice de suporte Califórnia maior que 15%, expansão menor que 1%. Na verdade, a gente sabe que rocha, daí a expansão é próximo de 0, na verdade, né? É utilizado mais em camadas espessas, né, para dar uma capacidade de suporte lá embaixo do aterro, né? As camadas iniciais ali, funcionar com um dreno maior também, né? Aqui tem um breve resumo, né? Quem quiser ler depois, vou tirar um print aqui, né? O material eu vou disponibilizar. Rejeição dos materiais, basicamente, é não atender os critérios, né, que a gente falou até agora. Tá aqui, testes necessários para identificar, né, os materiais. A gente pode fazer a inspeção visual, os testes de laboratório, as classificações definitivas da documentação. Aqui tem mais alguns critérios para você definir, qual que é o tipo de material. Erro comum em prova. Terceira categoria é igual blocos com diâmetro menor que 1 metro. Errado, correto é maior que 1 metro, né, de diâmetro. Regra de ouro: materiais rejeitados não podem ser usados, sem exceções. Uma rejeição de um teste significa que aquele lote específico não atende à especificação de projeto e deve ser descarregado e destinado para outro uso, ou processado, beneficiado, para aí sim atender os critérios.
Contratos de sinalização. O reajustamento de preços ocorre apenas em casos de aditivos contratuais que ampliem o prazo de execução de obra. Isso aqui é básico de contratos, né? Que o reajuste pode ocorrer periodicamente, conforme o contrato, independente de aditivo de prazo, geralmente por simples apostilamento, né? O que é o simples apostilamento? É anotação, né? Não precisa alterar o contrato, nem fazer um aditivo, porque as cláusulas de reajustamento já são obrigatórias no contrato de obras públicas. Elas ocorrem periodicamente, um prazo geralmente de 1 ano, né, com um índice de reajustamento tabelado ali, conforme o tipo de obra. A gente pode ter o IPCA, INCC, né? Então, fica aí. Isso aqui a gente vai ver bem na aula de licitações e contratos, né? Extensão de... Por que caiu aqui em rodoviárias? Por causa do ciclo, tá? O ciclo é cobrado dentro de obras rodoviárias. Extensão da pré-sinalização de obras com estreitamento da faixa, sem desvio de fluxo. Deve ser no mínimo. Aqui, gente, já é uma questão de projeto geométrico, de implantação, que fala que estreitamento, quando você vai fazer uma obra de manutenção, por exemplo, de uma rodovia, você não pode simplesmente botar uns cones ali em cima da obra que você vai fazer, né? É perigoso. Você tem que avisar com antecedência a pessoa que está vindo de carro ali, de veículo, qualquer veículo, que vai ter um estreitamento de pista. Então, a norma exige uma distância mínima para você avisar. E aqui no caso da questão, ela está falando um caso de estreitamento da faixa sem o desvio do fluxo, tá? Ou seja, os carros vão continuar passando ali pelo mesmo trajeto, só vai ter um estreitamento da faixa. Então, eu devo avisar com uma antecedência de 1.000 metros. Se eu tivesse um desvio de fluxo, eu teria que avisar com 1.500 metros. Como eu não tive desvio, eu posso avisar com 1.000 metros. Isso aqui é difícil cair, mas às vezes cai. Às vezes na tua prova você é premiado e cai esse trem aqui. Então lembra, desvio de fluxo, 1.500. Sem desvio de fluxo, 1.000. Essa aula nós vamos até a questão 30. Eu vou parar, vou continuar na próxima aula até a 60 depois. Questões de visibilidade, TPU e CBUQ. Pergunta: para uma velocidade de diretriz de 100 km por hora, a distância mínima de visibilidade é de... Isso aqui era uma questão de múltipla alternativa, tinha várias distâncias. Eu não coloquei as alternativas, por quê? Porque para mim é mais fácil lembrar um valor só do que você ficar desviando o olhar para vários outros números, porque a gente já está vendo número demais. Então é mais fácil se associar, tá? Porque se voltar a repetir a questão, você tem um número na cabeça. Então, pergunta: uma velocidade diretriz de 100 km por hora, a distância mínima de visibilidade é o quê? C, 315 metros, tá? Conforme varia aqui a velocidade diretriz da pista, varia também a distância de visualização. Aqui você já tem um parâmetro para acertar várias questões, porque se 100 km é 315 metros, se ele te der uma velocidade menor que 100 km, você sabe que vai ser menor que 315. Se ele te der uma velocidade maior que 100, você sabe que vai ter que ser maior que 315. Ok? Documento que autoriza o uso precário de faixa de domínio de rodovia federal denomina-se TP. TPE
O que é isso? Uso precário? É o uso que depois é temporário, né? Precário é temporário. Esse termo é frequentemente utilizado, principalmente no prova Sebrasp, em direito também, porque diversos documentos são precários. Precários quer dizer que são temporários, tem um prazo ali de vigência conforme especifica no contrato. Documento que autoriza o uso precário da faixa de domínio de uma rodovia é o TPEU, tá? E a pergunta que não quer calar, que vocês querem falar, né? TPEU, o que é? É um termo de permissão de uso, termo de permissão de uso, que é o próprio DENIT que emite. Quer ver? Ó. Aqui, ó, termo de permissão especial de uso é um documento emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT. Autoriza a usar as faixas de domínio federais sob sua responsabilidade. Essa autorização é necessária para atividades como instalação de cabos de telecomunicações e outras infraestruturas. Você viu que o drenante apresenta composição granulométrica bem graduada. Porque a gente passou na aula de introdução lá sobre os aspectos da granulometria. Um material bem graduado significa que ele tem várias faixas de tamanho na mesma porção. Para você ter um CBUQ drenante, você precisa, na verdade, o contrário, uma única faixa, uma faixa uniforme de graduação, para que você tenha um índice de vazio maior, para que você tenha essa drenagem. O CBUQ drenante tem granulometria aberta, gap graded, não bem graduada, ok? Então, para ser drenante, eu tenho que ter uma granulometria aberta, tá? Se eu tenho uma bem graduada, eu tenho um índice de vazios menor, porque eu tenho a pedra grande, a pedra menorzinha, uma menorzinha, e elas se acomodam. Relação entre visibilidade e segurança rodoviária. Visibilidade é a capacidade do condutor enxergar a rodovia à frente, detectar obstáculos e tomar decisões seguras, reduzir a velocidade para desviar. É um dos pilares da segurança da rodoviária, juntamente com a velocidade e a quantidade do veículo. Princípio: quanto melhor a visibilidade, mais tempo o condutor tem para reagir. Menos acidentes ocorrem em trechos com boa visibilidade, especialmente quando combinada com velocidade controlada. Vamos ver alguns aspectos da visibilidade, tá? Que são a detecção de obstáculos, a distância de frenagem, o tempo de reação, né? Distância de visibilidade, né? Definição, forma simplificada. DVP, velocidade diretriz, coeficiente de atrito, distância de frenagem, está aqui algumas formulinhas. Distância de ultrapassagem. Ó, pra você ter noção, ó, numa velocidade de 120 km por hora, eu preciso de 910 metros para ultrapassar um veículo, tá bom? Aqui, ó, é para você frear. Se eu tiver 120 metros, a 120 km por hora, eu preciso de 225 metros para frear, tá? Então, aí é que tá os critérios de um bom condutor, né? Se você está a 120 km por hora, saiba que você precisa ter uma distância de um obstáculo de 225 metros para você estar seguro, caso esse objeto esteja parado, obviamente, né? Um carro que vem para tá andando na sua frente, ele também vai estar andando, sua velocidade relativa é menor.
Agora, se vem também um veículo contrário, você vai somar, né? Então, tem tudo isso aí. O que afeta a visibilidade? Condição de luz, clima e meteorologia, características do veículo, né? Geometria da rodovia, o tipo de revestimento, né? Fator humano, né? Se a pessoa está com cachaça, distração do celular, cansaço, cochilo. Isso aí tudo a gente sabe, né? É meio óbvio. Tem várias coisas aqui que depois vocês podem ler. Distância de frenagem, né? Aqui, ó, padrãozinho, questão 21. Para a velocidade de 100 km por hora, a DVP mencionada, 315 metros, refere-se provavelmente a um cálculo com atrito reduzido ou pavimento molhado, ou ainda margem de segurança adicional. O valor de 160 a 170 metros é o padrão, mas pode variar conforme as normas, né? As condições de pista. Aqui tem várias coisas que melhoram os aspectos de visibilidade. Um pouquinho de pavimentação. A aplicação de micro revestimento asfáltico tem a finalidade principal de reforçar a estrutura do pavimento. Erro clássico, pergunta clássica, que o micro revestimento ele não tem capacidade de suporte, ele apenas renova as condições de atrito e de imperfeições ali do revestimento, mas ele não tem função estrutural. Ele é apenas para selagem e aderência, não é função estrutural. Principal vantagem dos ligantes asfálticos modificados por polímero é a redução da suscetibilidade térmica. Essa é a principal vantagem de você usar polímeros nos ligantes asfálticos. Você vai adicionar algumas propriedades que faltam muitas vezes naquela condição para os ligantes betuminosos, né? Por exemplo, suscetibilidade térmica é o que ele derreter com calor ou ficar duro com frio, né? Se você adiciona o polímero, você pode dar uma melhorada nessas características conforme a região que você está. Uma região muito quente, que você precisa que ele tenha um ponto de amolecimento maior, né? Ou se uma situação de gelo e degelo, o polímero ali vai segurar essa contração, dilatação e tal, né? É interessante, na aula de ligantes betuminosos tem essa parte toda aí. Análise de pavimentação funcional vezes estrutural, né? Estrutural é as camadas de suporte, CBR, né? Resiste à fadiga, resiste ao tráfego, né? Funcional é a camada de proteção. A função dela é selar aquele pavimento, dar condição de atrito do pneu para o carro, né? Resistir ao temperismo, enfim. Tá aqui também, depois para quem quiser ler mais a fundo, né? Ó, exemplos de camadas estruturais: base de pedra britada, CBUQ, concreto Portland, né, que é o pavimento de concreto. Detalhes de camadas funcionais: micro revestimento asfáltico, que foi a questão da questão, né? Selar trincas, restaurar a aderência e a impermeabilização, né? Lama asfáltica, isso aqui é muito utilizado no Brasil, né? Principalmente em época de campanha, que é o pretinho, o famoso pretinho, passar o pretinho. Agora, mais do que nunca, a gente sabe que a lama asfáltica não tem função nenhuma estrutural, ou seja, é só para enganar, né? A função dela, para a função original dela, que é de fechar poro e restaurar a aderência, ela é ótima. Agora, para maquiar, para ganhar voto, é o que mais acontece. Pintura de ligação: criar aderência entre duas camadas asfálticas. Vamos diferenciar um pouco aqui de pintura de ligação para imprimação. São duas coisas diferentes. A imprimação é logo quando a gente
termina a conformidade da plataforma, né? Quando termina a terraplanagem, está bonitinho para começar a receber as camadas ali do pavimento, a gente faz a imprimação. Imprimação é para promover a impermeabilização do nosso aterro, pronto, e também dá uma camada de juntar também eventuais solos finos, ali, poeira que tiver solta ali, né, poder dar uma aderência com a camada de revestimento que vai vir. Já a pintura de ligação é para unir já um revestimento antigo que tem ali com um novo, por exemplo, um recapeamento, né? Ou seja, de dois materiais bituminosos ali, né? Essa é a principal diferença entre pintura de ligação e imprimação. Frequentemente as questões de concurso tentam pegar o candidato falando que imprima a base, ou faz pintura de ligação depois da terraplanagem. Então fica ligado aí. Tratamento superficial duplo, ou triplo, ou simples, né? Nada mais é do que você joga uma camada de ligante e joga uma camada de cascalho, né? De pedra, de agregado, né? E faz a compactação. Aí você faz uma camada, você tem um tratamento superficial simples. Faz mais uma camada disso aí, você tem tratamento superficial duplo. Faz mais uma camada, você tem tratamento superficial triplo. Isso aí na aula de pavimentação em específico vai estar bem bonitinho lá. Asfalto diluído, betume mais cascalho, né? Aí tem por penetração direta ou penetração invertida, que nada mais é que inverter a ordem de jogar, em vez de você jogar o ligante e o cascalho, que seria a penetração invertida, você joga o cascalho e joga o material bituminoso, que é penetração direta. Aqui tem camada de desgaste fina, o revestimento fino polimérico. Áreas profundas, micro revestimento. Pergunta: a aplicação de micro revestimento asfáltico tem a finalidade principal de reforçar a estrutura do pavimento? Errado, por tudo aquilo que a gente já explicou. Você vê como que é recorrente, como caiu aqui. Ligantes asfalto modificado, né? A principal vantagem dos ligantes asfalto modificado por polímetro é a redução das térmicas, certo? É aquilo que eu tinha explicado aqui, ela só está um pouco mais aprofundada, né? Tinha esquecido que eu tinha dado uma aprofundada aqui. Apesar que vai estar na aula de ligantes asfálticos, mas aqui já tem um breve introdução de como vai ser a aula. Aqui, ó. Por que eu uso, né, o polímero? Definição de susceptibilidade térmica. É a mudança de rigidez e viscosidade do asfalto com temperatura. Asfalto puro é muito sensível. A 20 graus é rígido, é difícil de trabalhar, e a 60 é mole, pode fluir, causando deslizamento, afundamento de trilho e várias outras patologias. Ó, quando eu adiciono o modificado por polímetro aqui, ó, eu tenho um desempenho superior, vida útil superior, de 30% a 50% maior. Eu tenho menor suscetibilidade térmica, tenho maior adesividade, maior elasticidade, maior resistência à fadiga, maior resistência ao envelhecimento, demora mais para oxidar, né? Mas enfim, é só um pouquinho de aprofundamento aqui, mas é basicamente isso aí. Aqui tem o teste de suscetibilidade, resumo e tal. Aplicação práticas, aqui, trincas, rodovias, aqui é onde eu uso
Microvestimento, ligante, tráfego e tal. Que vocês lerem. Árvore de decisão, pavimento existente. Eu decidir qual método que eu posso usar, se eu vou fazer um recapeamento, se eu vou fazer uma lama asfáltica, se eu vou fazer um selamento de trinca somente. Compensação ambiental e sondagem. A compensação ambiental por área equivalente é uma medida mitigadora para o impacto direto na fauna terrestre. Qual que é o erro aqui? Não é mitigadora. É mitigar, é diminuir, é reduzir. Compensatória é outra coisa. É compensar em outro lugar. Compensação é medida de mitigação, redução de impacto, não de substituição, e não é apenas para a fauna terrestre. A compensação ambiental por área equivalente é uma medida mitigadora? Não, né? Compensação ambiental por área equivalente é uma medida compensatória, não mitigadora. O soldador identificará argila arenosa com base no limite de plasticidade do material. Essa questão é bem... Lógico, tinha uma historinha contada por trás aqui, mas a chave da questão é essa aqui. O sondador identificará argila arenosa com base no limite de plasticidade do material. Essa questão, ela tende a pegar muita gente, porque o cara lê que argila, limite de plasticidade, tá certo, né? Mas tá errado, porque identificação utiliza limite de liquidez, limite de plasticidade e índice de plasticidade, tá? A questão é capciosa, né? Mas você tem que ter os 3 parâmetros, não só o limite de plasticidade, né? Aprofundando, eu entendo quem achar que isso aqui tá errado, mas enfim, a banca deu errado, né? Aqui tem um pouco do aprofundando a compensação ambiental e a importância da sondagem para projeto rodoviário, né? Voltar aqui, a gente vai ter bem bonitinho na aula de legislação ambiental, mas aqui já tem uma breve introdução, tá? Aqui, ó, medidas de mitigação, reduzir o impacto. Compensação, recompor a área equivalente. A questão falava em área equivalente, é uma medida de compensação, né? E não de mitigação. Também falava da flora, da fauna terrestre apenas, né? Mas tem flora, fauna aquática e microhabitats, né? Aqui a gente tem um pouco de tipos de compensação ambiental em rodovias, né? O que é mais usual, criação de unidades de conservação, plantio e restauração da floresta, aquisição de terras em zona de amortecimento. Essa zona de amortecimento, né? Ela é em torno de parques nacionais, é uma zona de transição ali, para você não ter um impacto direto dessa fauna, flora e etc., direto com uma rodovia. Cria uma zona em volta ali para ter um amortecimento desse impacto de uma rodovia passando, por exemplo, dentro de um parque nacional. Relocalização de espécies ameaçadas e etc. Reportagem de... Vamos lá. Por que a sondagem é crítica? Não preciso explicar muito isso aqui, né? Vocês lerem mais bonitinho isso aqui, né? SPT, sondagem rotativa, poço a céu aberto, trincheira. Essa trincheira é muito interessante. Como que funciona? A máquina vai lá, cava uma trincheira ali como você pode ver aqui, até 8 metros. Aí você consegue enxergar a estratigrafia do terreno. Uma foto aqui, ó. Trincheira de análise, ó. Aqui, ó. Olha lá, tá vendo aqui, ó? A máquina cava. Ó a senhora aqui dentro, aqui, ó.
Aqui é um dia de campo, né? Aqui tá mais para mostrar o enraizamento aqui, né? Mas funciona igual para solo, tá? Para você ver o visual, ó, aqui, ó. Caracterização de perfil de solo. O cara cava a trincheira aqui e vê como, até onde vai as camadas ali que ele precisa, né? É um ensaio barato, rápido e eficiente. Cone Penetration, teste, o SPT, o One Test, isso aqui tudo a gente vai ver nas aulas de ensaios, tá? Aqui está um pouco da contextualização, por que foi errado, né? A confusão de limites de Altenberg. Limites de propriedades descreve um comportamento plástico e tal. O erro da questão era que usa apenas LP para identificar argila arenosa, mas o LP é insuficiente, precisa também do liquidez e do índice de plasticidade, igual a gente falou lá. Para quem assistiu as outras aulas, classificação que cai direto em prova aqui, que é em inglês, né? Clay, Sand, tá aqui, ó, areia pura, SW, SP, que é Sand, né? O Silt, que é bom, agora já esqueci também de novo. Está aqui, ó, todo mundo, vocês lê isso aqui, tá explicadinho lá nas aulas de introdução. Conforme eu disse, a gente vai ter outras aulas que vai explicar detalhadamente sobre isso aqui. Essa aula de questões é a primeira, é mais para contextualizar com o que cai em prova. Um exemplo real aqui, ó. Cavaram uma trincheira e fizeram um ensaio de SPT, né, para ver. Primação, aqui, ó, é a cola invisível que define a vida útil do pavimento. Ó, o que é imprimação, tipos de imprimação, ó, o prime coat, track coat, emulsão estabilizada, track coat rápido, né, que nada mais é que nas normas de NIT, que é os ruptura rápida, ruptura lenta, catiônica, aniônica, isso aqui tudo aula de ligantes. Já está aqui uma introdução para vocês, vão ler com calma. Aqui é o controle de qualidade de verificação em obra, pull test, inspeção visual, viscosidade, viscosímetro, tá? Sable Furrow, cai muito em concurso. Aula de ligantes asfálticos também. Primação, tá vendo? Vamos para as últimas questões dessa aula, que é 28, 29 e 30. O material para reforço de subleito deve apresentar características geotécnicas superiores à do material originalmente encontrado, certo? Conforme a gente viu lá, né? O subleito é a primeira camada, as camadas superiores do pavimento tem que ser com características melhores do que as inferiores. Na execução de solo cimento em dias de chuva, deve-se proceder ao controle rigoroso de teor de umidade. Aqui é um pega de banca, porque quando se usa um solo melhorado com cimento, tratado com cimento, não tem não tem exceção. Se tiver chuva, tem que parar, não é só fazer controle não. O que acontece? Mas se chover, o que faz aí? Cara, no pior das hipóteses, vai colocar lona por cima. Ou vai passar o rolo compactador liso para fazer uma capa selante em cima daquilo que já está pronto, para essa água escorrer melhor e não infiltrar. Por isso que quando vai ser executado esse tipo de serviço,
É muito importante fazer o acompanhamento da meteorologia para ver se tem previsão de chuva ou não. Aqui, ó, solo cimento não deve ser executado com chuva. E a última questão dessa aula: é indispensável a imprimação do subleito. Errado, análise. Imprimação é aplicada na base e não no subleito, conforme a gente tinha dito. Dito isso, ficamos por aqui. Até a próxima aula, que vai dar 31 a 60, no mesmo pique, mesmo ritmo, fazendo uma contextualização, um apanhado de tudo, conforme a gente fez na aula de introdução teórica. Aqui é uma aula de introdução a questões, beleza? Até a próxima aula. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não esqueça de se inscrever e dar um like se você ganhou, se você gostou. E também, se você não gostou, você pode escrever aí por que você não gostou. É muito bom o feedback. Obrigado, até mais.